Boa tarde, graça e paz no seu coração. Que a luz do Espírito Santo esteja conosco nessa tarde e que a glória de Deus seja manifestada em mim, em ti e em nós. Não é? Muita paz para você. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo reine em nossos corações, no nosso ser, e que estejamos em sintonia com a palavra, com os ouvidos atentos, o coração e com a vontade no nosso ser e fome pela palavra estabelecida no nosso coração. E nesse início de live, quero colocar muitas pessoas, inclusive o Gustavo Oliveira Pereira. Eu, Gustavo. Gustavo, uma criança abençoada. Crescer na unção, na graça, na paz e na sabedoria divina. Viu, Gustavo? É isso, Isa? Sim. Colocar o Gustavo e todas as pessoas que assistem a nossas lives, que olharam os stories, que veem os vídeos durante a semana, todas as pessoas que estão com o coração querendo ouvir o Senhor e viver a espiritualidade, assim como o tema de hoje. E assim, aproveitando, não é? Um ensejo aí, já lembrando do Gustavo Oliveira Pereira, é colocar todas as crianças. Há muitas crianças nesse momento, não é? Precisando dessa manifestação da força do Espírito. Muitas, não é? Com situações de enfermidade, não é? De dor, e até mesmo de interação com família, na escola. Não é? Todas as crianças. Todos aqueles que estão também saindo aí do processo de crisma, né? Crisma, que estão aí saindo da adolescência para a juventude. E chamando junto conosco todos os anciões, né? E anciãs, para que esteja conosco nessa tarde de bênção, de graça e paz. O tema da live de hoje, viver a espiritualidade. Espiritualidade. É muito importante, é um tema que cresceu no nosso coração durante essa semana, num processo de oração. Cresceu um desejo de Deus para trazer esse tema, crescer na espiritualidade e viver na espiritualidade. E por quê? Que você sabe, você que tem acompanhado as nossas lives, você sabe que eu sempre começo com um tema, né? Sempre. Que é aquilo que diz em Apocalipse 3, versículo 6. Né? Nas cartas das 7 igrejas. Mas eu pego o 3 e o 6 ali, por quê? Porque ali também diz, como diz nas outras cartas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é lindo isso? Então veja, é preciso que você compreenda, que nós compreendamos que a nossa audição tem que estar em afinação com o Espírito Santo. Porque é só no Espírito Santo e é só na graça do Espírito Santo e com o Espírito Santo que nós podemos compreender, veja, observe isso, que nós possamos e podemos compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Você compreende como é lindo isso? É maravilhoso. É só o Espírito Santo que vai te dar esse discernimento, essa sabedoria, esta visão nova, para que você possa compreender, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Não é? Então veja, Edson, é a santificação sim, mas sabemos que ninguém é santo depois que morre. Existe, nós vemos falar todos os santos, é santo isso, santo aquilo, santo, é santo de tantos nomes. Inclusive eu tenho um livro em casa, um livro de todos os santos, né, grosso, né, todos os santos. Isso é uma coisa, mas para chegar à santidade existe um processo. A santidade é no processo, no processo de vida, de testemunho, de trabalho. Então veja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, é o tema dessa tarde, né? É muito importante. É importante entender que para isso, compreender no nosso coração que a Bíblia, né? A Bíblia nos revela a sabedoria de Deus que vem do alto para encher, não é? E para fazer o nosso coração, a nossa vida ser cheia de glória, né? Conhece aquela música? Ei, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Então, é lindo. Então, é preciso encher o lugar de glória. É preciso encher a vida com a glória de Deus. Mas o que faz isso? É a Bíblia, não é? A Bíblia vem nos
dar essa noção, porque ela é o computador de bordo do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós pelo computador de bordo, a palavra de Deus enraizada no nosso coração. Não é? Essa palavra mistério de Deus, graça, sabedoria divina, como diz a carta aos Efésios, quando São Paulo trata no capítulo 1, versos 17, quando diz: rogo a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Viu que coisa mais linda? Não é? Para que Paulo vem dizer: rogo ao Pai que vos dê um espírito de sabedoria, não é? Para que vos revele todo o conhecimento que vem do alto. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra como no céu. É importante, numa espiritualidade pura, não é? Pura, limpa, sadia, não é? E que traz para nós uma visão de luz. Não é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6? Se os teus olhos, né, forem luz, todo o teu corpo será iluminado, né? Então nossos olhos têm que ter a luz do Espírito. Por isso, nós temos que buscar essa espiritualidade de uma forma pura, limpa, sadia, com a luz do Espírito Santo, não é? Que vem colocar e foi colocado no nosso coração humano. São Paulo nos dá essa noção. E Paulo é uma graça de Deus para nós no Novo Testamento, porque Paulo, não é? Ele foi agregado, ele foi chamado, ele foi alguém que Jesus foi direto a Paulo e em Paulo e convocou Paulo e impulsionou Paulo num processo de caminho. Paulo, né, tido como se fosse hoje um general de conhecimento das leis romanas, das leis humanas, né? Total. E alguém de um conhecimento, de entendimento, não é, de sabedoria do mundo. Então Jesus viu que era preciso alguém ali. Então ele foi diversificando e coloca Paulo, não é? Agregando ali aos 12, não é? Aos 12. Por Cristo, não é? Que ele colocar diretamente, Jesus colocou Paulo. Paulo era um homem cheio de sabedoria, né? Sabedoria humana, né? Até o momento em que ele se deu de frente com Jesus. Aquele homem provido de sabedoria humana, das leis, do conhecimento, enfim. De repente, todo aquele conhecimento de Paulo vai se sentir lá embaixo, quando ele se dá de frente com a sabedoria do Espírito, diante de Jesus. Não é? Porque Jesus fez questão de trazer Paulo e falar no ouvido de Paulo, e trabalhar na carne de Paulo. Não é? Fazer em Paulo para que ele pudesse ter uma nova experiência, mas uma experiência refinada, purificada no Espírito Santo, não é? Então, Jesus trabalha em Paulo. Por isso, Paulo diz, ele vem dizer aqui na carta aos Coríntios, né? Quando Paulo retrata e deixa claro que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Paulo vem dizer que o homem natural, ele fica impossibilitado, porque o homem natural, ele está envolvido com as coisas naturais do mundo, não é? Todo o sistema de eu sei, do eu sou, do eu posso, do poder, não é? Tudo aquilo que envolve uma vida terrena, não é? De autoritarismo, edismo. Então, Paulo tinha todo esse envolvimento, e Paulo, de repente, vai chamado, e Paulo vem dizer que o homem natural, ele entra em debate, né? A razão dele não quer aceitar as coisas espirituais, não é? Por isso que muitas vezes nós, seres humanos, nós pedalamos muito, como volto a dizer, como aquelas bikes, nós pedalamos muito para compreender e aceitar as coisas do alto, para compreender e entender a Bíblia no seu conceito de espiritualidade. Porque eu costumo dizer, não é, dando formação para a nega aqui, eu costumo dizer assim, que nós precisamos ler a Bíblia com o mesmo espírito que ela foi escrita.
Para isso, precisamos invocar e pedir o Espírito Santo para que nós possamos ler e que ele venha dar entendimento a nós aquilo que ele mesmo trabalhou nos seres humanos, como os apóstolos, né, entre outros, para transcrever para nós como foi a promessa de Cristo, como ele diz lá em João 14, vos mandarei o Paráclito para vos recordar e ensinar todas as coisas. E nós precisamos compreender, e Paulo vem nos trazer essa noção, não é, de entendimento da palavra nos tempos que estamos vivendo. Por isso, esta palavra de hoje, que é o tema viver a espiritualidade, é para mim, é para nós. Esse tema de hoje, ele é propício, é para nós. Então é preciso que nós abramos o nosso coração para esse entendimento da palavra. Por isso nós estamos vivendo, e por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas controvérsias espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades de espiritualidade. Não é? Nana, que saudade. É a Nana, é uma filhota. Então veja, esse tempo de controvérsia está fazendo muitas pessoas a perambular, andar como se estivesse zen na rua, né? Porque não sabe o que é que está acontecendo. E por quê? Porque no mundo já existe mais de 30 mil denominação de religião. Você tem noção? E essa semana eu postei um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre a religião. Então, se no mundo existe mais de 30 mil denominação de religião, você imagina como está em xeque muitas pessoas. E anda assim, você nunca sabe quem é que fala, como é que fala, quem é que é verdade, será que isso é assim? Mas, e nós vemos aí umas grandes denominações interpretando a palavra do Senhor, não é? Do seu modo. E hoje, entrou na caminhada, já pega a Bíblia e já quer anunciar, né? Já quer anunciar. É um grande perigo, porque veja, é preciso mergulhar num tempo de espiritualidade refinada, purificada, sadia, para que possamos beber da palavra, e quem bebe sabe o gosto que tem para poder passar. E isso precisa ter o discernimento da palavra do Espírito Santo, não é? Vemos como se fosse, hoje nós vemos esse grande emaranhado de tantas religiões e de tantas denominações, que acaba, o termo que eu vou usar, infelizmente, parece partido político, não é? É o PTPP, PPPP, PPPP, PPP, é o PT do PP, é o PT, é muito PT de PT, é muito, parece, aí fica cada um com a sua ideologia, com a sua forma de pregar, com o seu jeito de caminhar, muitas ideologias, não é, de pensamento, e as pessoas vão levando, porque cada uma vem com uma forma de estatuto. E isso faz as pessoas perambularem muitas vezes na fé e não ter uma vida de espiritualidade. E muitas pessoas passam a ter uma vida de religiosidade. Então veja, eu sempre digo que a religiosidade sem a espiritualidade não tem um crescimento, não tem um avanço. E a pessoa não consegue tirar de dentro de si um vazio. Isso acontece quando a religiosidade ela é acrescentada, envolvida pela espiritualidade, que é a busca das coisas espirituais de Deus, não é? Temos que tomar muito cuidado, não é? E sabermos, e é sabido que muitos, claro que tem denominações boas, claro que sim, mas muitas, aqueles fundadores, muitos que fundam, eu fundar essa denominação, vou fundar a igreja, a Isadora do Céu, então venha para a igreja da Isadora do Céu. É importante entender que a igreja que a Isadora vai montar, ela não morreu pela igreja, ela não se deu numa cruz pela igreja, ela não ressuscitou no terceiro dia pela igreja. É preciso entender que muitos dos fundadores não doaram o seu sangue pela igreja como Cristo doou e derramou por causa da igreja. Muitos não foram para a cruz. Portanto, para que cheguemos a um conhecimento da palavra, nós precisamos mergulhar nas coisas espirituais. Como diz o próprio Jesus, através do Evangelho de São João,
8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, libertará, tirará você de um tempo de desconhecimento, de ignorância espiritual e trará você para uma vida de acréscimo, de credibilidade, de sabedoria nas coisas espirituais, não é? É importante entender. Nós temos que ver o que São Paulo diz, que a fé, veja, São Paulo relata que a fé provém da ouvir a palavra, da audição. A fé só pode ser produzida no coração do humano pela pregação da palavra. E é pela pregação da palavra que há cura e que há libertação. Sem ouvir, sem dar atenção para a palavra, não há uma transformação, não há uma cura, não há alegria e não há paz. É só através da pregação da palavra, o beber do pão, do maná do céu, que é a palavra, que o ser humano se transforma e passa a ter uma vida renovada, vivenciada, cheia de luz e de paz. Paulo apresenta a palavra de Deus, né, com sabedoria, né, misteriosa, diz Paulo, que a palavra de Deus é uma sabedoria misteriosa, criada antes de todas as coisas. Olha que coisa mais linda. Paulo vem dizer que a palavra de Deus é a sabedoria criada antes de todas as coisas. E é interessante observar isso, porque a palavra diz que no princípio era o verbo. A palavra. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. A palavra. Depois esse verbo, que é a palavra, ele se faz no seio de uma mulher, Maria. O verbo se faz carne, a palavra, e habita entre nós. Aí João vem dizer que ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Ele era a luz dos homens, não é? Mas não compreenderam. Então veja, o verbo existiu antes de todas as coisas. A palavra já estava lá. E essa palavra que nós precisamos alimentar dela para que nós possamos dar testemunho na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, né? Na alegria que queremos, só daremos esse testemunho quando comemos, nos alimentamos da palavra. Isso se torna claro para Paulo no versículo 8. E nós vamos ler a palavra meditada no dia de hoje. Diz assim Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, não é? Diz Paulo: também eu, quando fui ter convosco, os irmãos, não foi com prestígio de eloquência e nem de sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não ter e nem saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, o crucificado. Eu me apresentei em vossos meios num estado de fraqueza, desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação, não é? Longe estava da eloquência persuasiva, da sabedoria. Era antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Que lindo! Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos grandes desse mundo, que são aos olhos daqueles desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa, secreta, que Deus predeterminou antes de existir os tempos, para a nossa glória. Sabemos que, se nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se houvesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E como está escrito, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece o que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Ora, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer da graça de Deus que nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo espírito que exprime as coisas espirituais, em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu pessoalmente o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, conhecemos, diz Paulo, o pensamento de Cristo. Como é lindo olhar esta palavra que vem nos trazer algo maravilhoso. Quando Paulo diz que é a palavra do Senhor, ela vem para manifestar a glória de Deus na nossa vida. E um dos significados da palavra glória, eu sempre tenho dito, um dos significados é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Veja como é lindo. Portanto, só há uma proximidade com a palavra de Deus no coração do ser humano. Só há uma proximidade com a palavra de Deus e com as coisas espirituais, de sensibilidade, numa forma de ação, não é? Que nos dá um discernimento claro daquilo que nós queremos para a nossa vida. A palavra de Deus, buscando ela dentro de uma espiritualidade refinada, ela nos abre uma nova visão espiritual para compreendermos qual é a vontade de Deus na nossa vida. Veja, é muito importante entender, e até mesmo nós vemos, observa bem, que João Batista, ele veio para anunciar, e ele anunciava e batizava no Rio Jordão, e João Batista, ele estava ali anunciando, preparar o caminho do Senhor, não é? Converta, arrependam-se. Mas quando João Batista, veja, quando João Batista viu o Jesus passando, diz a palavra, João Batista viu Jesus, está lá em João 1, versículo 36. João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Veja quem foi que revelou para João Batista quando ele viu Jesus passando. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, não é? Veja, só pode ter sido quem? A moção da sabedoria do Espírito que exprimiu, que trabalhou, que revelou para João que Jesus era o Cordeiro de Deus. Não é? João entendia, e era claro, que esse já era o plano, veja, esse já era o plano de amor do Pai no seu Filho por nós. Por isso João Batista já chamou Jesus do Cordeiro. Aquele cordeiro que Deus pediu lá no Antigo Testamento. Quando Deus fala para Moisés, quando estava selado, decretado, a desobediência do faraó, daquele povo, Deus chama Moisés e diz, não é? Pega o cordeiro, corta, tira o sangue, coma a carne, e o sangue do cordeiro unja as portas. Veja, unja a porta, para que quando o anjo da morte passar, a porta selada com o sangue do cordeiro, ele não tem acesso. Coma a carne. E assim Moisés trabalhou, mandou avisar, chamou as tribos e todos foram fazendo isso, alimentava-se da carne e ungia as portas para que o mal não entrasse. Quando João Batista vem dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já estava mostrando que esse cordeiro seria entregue. E quem revela isso para João Batista é o Espírito de Deus. Veja como que é lindo isso. Pedro vem dizer
no capítulo 1, não é? Ele vem dizer para nós que Jesus é o cordeiro predestinado. Olha o que Pedro diz. No capítulo 1, versos 19, Pedro vem dizer que Jesus é o cordeiro predestinado antes da criação do mundo. Jesus é o cordeiro predestinado antes da criação do mundo. Quem revela isso a Pedro? O Espírito Santo que ele recebeu. E deu a Pedro essa sabedoria para dizer, para apresentar ao povo. No capítulo ainda 2, versículo 24 de 1 Pedro, Pedro vem dizer que é por suas chagas, as chagas desse cordeiro, que é Jesus, que seria levado na cruz, que nós seríamos e somos curados. Veja, é preciso, meu querido e minha querida, se eu quero, se eu desejo que a palavra de Deus e que a força do Pai, que a força do alto tenha poder na minha vida, nos meus anseios, nos meus desejos, nos meus pensamentos, na minha família, na minha razão, seja ela profissional, material, familiar, social, sentimental, ou até numa dor, numa enfermidade, eu preciso primeiro compreender, porque entender que a Bíblia, ela é o manual, ela é o manual, o computador de bordo que Deus enraizou no nosso coração, na qual o Espírito Santo usa desse computador para trabalhar na nossa fé, para trabalhar na glória de Deus na nossa vida. Você compreende? Por isso a necessidade de entender por que o Padre Jonas diz: acorda de manhã, peça o Espírito Santo. Ah, você está precisando, é um problema na rua, é um problema no trabalho, é no filho, é na enfermidade, é uma dor, é uma tristeza? Peça o Espírito Santo. Ah, durante o dia, vai pedindo o Espírito Santo. À noite, peça. Não precisa ficar pedindo coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe tudo o que precisamos antes de abrir a boca para pedir. Portanto, é entender que a Bíblia é o computador de bordo que Deus colocou em nós. Por isso que Jesus disse que a palavra dele, caindo numa terra boa, dá fruto 30, 60 e 100 por um. Por isso que a palavra do Senhor tem que achar um coração que tenha reprodução, para que o Espírito Santo, vindo em nós, use da palavra do Senhor. Então não adianta a pessoa falar, ter um Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando tem um problema, ai meu Deus, eu não aguento. A pessoa se borra toda, desculpa o termo, nas calças. E começa a tremedeira e começa a tremedeira. Mas o Senhor não é o pastor? Então tem pessoas que é muito de recitar passagens. Eu acho lindo o Salmo 91. E 10 mil à direita, não sei quantos mil à esquerda, nada seria ti. Tem gente que tem salmos decorado, mas não está dentro do coração. Não tem ele como tomou posse. E por não ter tomado posse, o Espírito Santo não trabalha. Então veja, é preciso que esta palavra tenha raiz em nós. E é o computador de bordo que o Espírito Santo usa para ela ter poder naquilo que eu quero. Você compreende? Por que muitas pessoas estão pedalando nos seus pedidos? Pedalando nas suas vontades, naquilo que precisa, naquilo que busca? É porque o computador de bordo não está dentro. Por isso, reafirmo que religiosidade sem espiritualidade não tem acréscimo nenhum. Por isso o tema da live é viver a espiritualidade. Quando eu vivo dentro de uma espiritualidade, logo o Espírito vai abrindo uma visão mais ampla daquilo que eu quero na minha vida. Quantas pessoas trabalhei, você é só mais uma de tantas que eu trabalhei, que hoje estão vivendo na graça, estão testemunhando, sabem tudo que Deus fez na vida delas, por ter dado acesso a Deus na sua vida. Por isso essa importância de abrir, né? Por isso que a fé vem do ouvir, da audição da palavra. É o maior mistério hoje revelado a nós, em todo o mundo, né? É a transfiguração do corpo, veja bem, é a transfiguração do corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. Veja como é importante entender isso. A palavra de Deus é o verdadeiro maná
é o maná. O maná que foi oferecido ao povo quando caminhava no deserto para a terra prometida. Que Deus cuidou do povo mandando todos os dias o maná para que o povo não morresse de fome. Até chegar à terra prometida. A palavra do Senhor é esse maná. O maná que vem alimentar, que vem restaurar, que vem fortalecer e fazer com que o Espírito Santo possa usar esse maná para que nós sejamos fortalecidos na fé. Nós temos que tomar consciência dessa verdade, porque ele foi oferecido a nós pelo próprio Deus na fração do pão em nós. Quando diz para nós, em um grande momento forte de cura e de libertação, eu pude sentir, não é? E não forço ninguém a acreditar, não tem problema, eu sei o que eu senti. Eu senti a mão poderosa de Deus quando na UTI ele tocou em mim aqui e eu, de um dia para outro, fui restaurado. Que os médicos, Dr. Paulo Tondato de Ourinhos, Dr. Osias, Dr. Luiz Henrique, testemunharam para mim, principalmente Dr. Paulo Tondato, quando disse para mim, olha, o que aconteceu com você é inexplicável humanamente para mim. Veja como que é interessante ouvir isso, porque eu sei o que aconteceu comigo. No momento da Eucaristia, em um outro momento, a minha garganta estava inflamada com ferida, minha boca estava inflamada, eu estava com febre. Eu estava na missa e de repente quando o padre Silvio Palvac, está em Cambará, ele levanta a Eucaristia e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela hora, eu falei, Senhor, preciso que esse teu poder entra em mim, cura a minha garganta, tudo que é em mim. Entrei na fila e fui. Entrar na fila, veja, repito, entrar na fila da comunhão para participar da ceia do altar, tem pessoas que entram, parece que vai para um velório. Vai ali e dá um passo e dá outro. Vá alegre, é Jesus, vou participar da mesa, vou me alimentar, é Jesus se dando por mim. Vai feliz, cumprimenta Deus. Se pudesse pular na fila, né? Chega lá na frente, toma, como eu tomei. A hora que eu coloquei na minha boca, que cheguei no banco, eu não tinha mais nada na garganta. Não esqueço disso mais nunca. Quantos anos faz isso? Anos a fio. Não esqueço, porque do altar até o banco, quando eu cheguei, que eu engoli, não podia engolir saliva. Mas o que é isto? É compreender e entender que esse maná, a palavra do Senhor, foi nos dada. Foi colocada em nós. E não tem como não entender todo o processo desta palavra, que é o grande Cordeiro de Deus que é dado por nós. Por isso é importante compreender esta palavra. Quando vem nos falar, no capítulo 1, do versículo 11 a 25, ou melhor, o capítulo 11, de 25 a 30, quando ele nos dá uma noção, ele diz assim, do mesmo modo, depois de haver ceado, veja, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, é meu sangue, e todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, lembrais a minha morte. Lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Veja, toda vez que tomar a Eucaristia indignamente, é a mesma coisa de estar pegando Jesus hoje e cravando o cravo na mão dele novamente. Está cravando novamente o chicote nas costas dele. Veja, faz parte daqueles que chicoteou Jesus. Em outras palavras, é bem isso. Daquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Será aquele que chicoteia.
que cada um examine-se a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua condenação. Agora, olha o versículo 30. Vamos gravar por que muitas coisas não está, por que o poder de Deus, que muitas pessoas estão ali no grande momento de glória, de manifestação de poder, que é o maior grupo de oração que existe na face da terra, é a Santa Missa. Tem pessoas que saem muitas vezes, anda quilômetros, eu vou na missa do Padre X, porque aquele tem missa de cura e libertação. E às vezes 2 quadras de casa está o Padre João, simples, celebrando a mesma Eucaristia, e ali está a cura e a libertação. Porque a cura e a libertação depende da minha fé. É a minha fé que vai fazer isso acontecer. Por isso que o centurião disse, quando o padre levanta, aquilo que respondemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o centurião, vamos responder aquilo que o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entreis. Senhor, está uma miséria. Senhor, está uma caca. Senhor, o que eu faço? Mas diz uma palavra e serei curado. Veja, diz uma palavra e serei curado. Por quê? Por que está dizendo isso, uma palavra? Porque o centurião entendeu naquela hora que Jesus era o maná. Jesus era o maná, era o Cordeiro de Deus. Tanto é que o centurião fala: Senhor, basta uma palavra. A hora que o Senhor abrir a boca, o meu servo será curado. A sua palavra vai chegar lá. Então veja, se eu estou buscando Cristo na Eucaristia, eu preciso entender que esse Cristo, ele é vivo. E ele fala. Ele não é mudo. E a palavra dele está aqui, e ela é pregada no momento da chamada homilia para nós. Quando bebo da palavra, a Eucaristia tem força, porque o Espírito faz isso acontecer em mim. Aí vem dizer o versículo 30, grave: esta é a razão, porque há muitos adoentados, fracos e muitos mortos. Veja, a razão que muitas pessoas estão enfermas e muitas vezes ficam pedalando de missa em missa e viaja 100 km, 200 km, 300 km para ir. Aí é o padre tal que celebra aquele lá sim. E às vezes está ali na humildade do padre Carlinho. Está ali a mesma Eucaristia, o mesmo maná, que depende da minha fé e da minha espiritualidade. Então muitas vezes nós pedalamos demais dentro daquilo que queremos para a nossa vida. Por isso que Paulo vem dizer no versículo 11 desta passagem, que não é pelo conhecimento humano que nós chegamos às riquezas de Deus. Não é por um conhecimento natural que nós vamos conhecer as riquezas de Deus, mas somente no Espírito dele. É isso, Isa? Sim. E é muito interessante quando nós entendemos isso e tomamos posse e colocamos em ação nas nossas vidas, que nós vemos tudo se transformar, nós vemos as coisas acontecerem. É como realmente você desentupir uma pia, uma torneira, né, que está entupida, onde você quer que as coisas passem, quer que a água passe e está entupido, está congestionado. Você tem que desentupir, tem que colocar um produto, né, tem que deixar que penetre o seu ser, e daí a água vai fluir com liberdade. Então quando nós desobstruímos dentro disso os nossos ouvidos, o nosso coração e o nosso pensar, estamos totalmente focados na palavra e no que o Espírito quer falar conosco através dela, o que o Senhor quer falar conosco, tudo acontece. Então é muito interessante, a partir desse processo, nós entendermos e tomarmos posse e praticarmos na nossa vida o ouvir a palavra. Porque como o Edson trouxe no começo da live, uma frase que ele sempre traz para nós, para nossa reflexão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz a nós, o que o Espírito está falando conosco em todos os momentos e nesse percurso e decorrer dessa live. Então é muito interessante quando nós olhamos. Por quê? Porque daí nós entendemos
que a palavra, a gente tem que se alimentar dela. Porque assim como Jesus falou para a samaritana, de que a água que eu te der, você jamais terá sede, ele também fala para nós, o pão que eu te der, a comida que eu te der, você jamais terá fome. Comida essa que vem por meio da palavra e também vem por meio da Eucaristia, como muito bem o Edson está trazendo para nós. E é muito forte isso, quando nós entendemos que nós podemos sim nos alimentar da palavra do Senhor, porque o próprio Senhor fala para nós, quando é tentado no deserto pelo inimigo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Mas como é que nós consumimos a palavra que sai da boca do Senhor? Por meio da nossa audição, por meio do nosso ouvir. Então nós temos que estar assim, dispostos a ouvirmos a palavra do Senhor. É o primeiro ponto para a gente conseguir viver a espiritualidade. Espiritualidade que tem que ser vivida, não só no ouvir, tem que ser colocada em prática. Então nós entendemos que nós temos que ouvir, mas também colocar em prática. A espiritualidade é colocar em prática aquilo que nós ouvimos da boca do Senhor, que é a própria palavra. Então quando nós entendemos isso, nós nos alimentamos, somos saciados pela palavra do Senhor. E é muito verdade, porque quem de nós, quando ouve uma palavra do Senhor, uma pregação, ou até mesmo uma homilia na missa, né? E nós ouvimos numa live, num vídeo, nós ouvimos a palavra do Senhor, ou até mesmo numa passagem, e nós nos alimentamos dela, nós não saímos saciados, nós não saímos cheio de coragem, cheio de fé, cheio de amor, cheio de paz, cheio de esperança, nós nos sentimos cheios, preenchidos, nós não temos mais uma fome que nós tínhamos ao começar a ouvir a palavra. Então é muito lindo e muito interessante isso. E é também muito legal nós vermos e entendermos esse processo de Paulo de adquirir a sabedoria espiritual por meio de Cristo e assim começar a passar a palavra, quando ele traz para nós, né, que ele adquiriu a sabedoria superior, que ele não falou aos irmãos da fé com a sabedoria humana, ele estava falando com a sabedoria que provém do Senhor, a sabedoria superior, sabedoria dessa que é dada a nós para que possamos entender as coisas do Pai. Então é muito lindo quando nós entendemos esse processo, porque nós vemos que sem essa sabedoria e sem o ponto de agir dentro dessa sabedoria que é dado para ele, ele não teria nada, não seria nada, não seria o Paulo que nós conhecemos. Então quando ele toma posse do chamado que ele tem e mergulha dentro disso e usando aquelas características e a sabedoria terrena que ele tinha, a forma de aprender, de passar por meio das cartas, né? Sabendo ler, sabendo escrever, sabendo se comunicar bem, sabendo falar bem, no sentido de a relação de se comunicar com outra pessoa, sabendo explicar o que o Senhor vem dizer a nós, sabedoria assim foi aflorada mais ainda pelo Espírito. É muito interessante, porque nós vemos que nós, só com a sabedoria terrena, nós não conseguimos entender as coisas do Senhor. Porque ao homem racional e que tem a sabedoria terrena, desconhece e acha loucura a sabedoria do Senhor. Acha uma loucura, tem como loucura. Assim como traz para nós a própria palavra, e um pouquinho antes aqui em 1 Coríntios 1, vai mostrar para nós como também a linguagem da cruz, o processo do cordeiro imolado, né? Se entregar por nós, se sacrificar, dar o seu sangue e o seu corpo por nós, para a nossa salvação. A razão não entende, porque ele traz aqui no versículo 18 de 1 Coríntios 1. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Por que para os que se perdem? Porque o lado racional não faz a ovelha perdida ser achada, porque ela não escuta a voz do pastor. Só aquele que é salvo, no sentido de aquele que ouve a voz do pastor e atende o chamado e vem de volta, quando está, né, meio perdido, como você trouxe, né, às vezes está meio perdido, meio sem saber o que fazer, mas ouve a voz do pastor e reconhece e toma o caminho certo. Assim também aqueles que estão salvos por Cristo nosso Senhor, porque ouvem a sua palavra, entendem que a linguagem da cruz é força divina, força ela que vem através do Espírito Santo para nós, porque a linguagem da cruz é uma linguagem do amor, é uma linguagem da esperança, é uma linguagem que nos mantém firmes e fortes. E é na espiritualidade que nós entendemos
E quando muitas vezes no processo da nossa vida nós passamos e queremos e gostamos de receber, né, provas de amor. Ai, meu namorado fez meu declaração de amor. Ai, minha namorada me disse que me ama. Ai, a minha mãe me deu um presente, ou eu dei um presente para minha mãe, declarando todo o meu amor. Fiz uma postagem nas redes sociais, declarando meu amor para todo mundo ver. Ou às vezes as pessoas também ficam assim, né? Ai, ninguém fala que me ama, nunca recebi uma declaração de amor. Nem um carro daqueles de sol, nem flores, nem presentes, nem publicação na internet. Ninguém nunca declarou seu amor por mim. Errado. Errado por quê? Porque Cristo nosso Senhor, quando se deu por nós na cruz, Ele deu a maior prova de amor e a maior declaração de amor de todos os tempos. E nenhuma vai superar dele. Porque Cristo nosso Senhor foi para nós dado como um presente pelo Pai. Presente esse que se sacrificou por nós, que deu a nós o direito da vida eterna. Então é a maior prova de amor possível, é a que Deus dá por nós, por meio de Jesus. Por meio de Jesus e por meio das suas santas chagas, do seu santo sangue, que traz para nós a cura, a libertação e a salvação. Então é muito lindo quando nós vemos esse processo do Cordeiro que se dá por nós. É o Cordeiro de Deus que vem para o perdão dos nossos pecados. Né? O Senhor que deu o seu Filho amado, como Ele próprio diz no batismo de Jesus Cristo, né? Eis o meu Filho amado, e qual eu coloco todo o meu afeto. Então, Ele deu o seu Filho amado. Então, qual é, dentro, né, de todas essas denominações, todos esses processos de religiões, aquele que deu o seu Filho amado, aquele que se deu por nós, porque nós sabemos que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Nenhum. Por quê? Porque o Senhor tem a verdade, Ele é a verdade e a vida, como Ele disse para os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós entendemos esse processo, nós vemos como o poder da palavra é importante para a nossa vida e como a fé vem através de ouvir a palavra. Fé essa ouvida, processada por nós e nos leva a acreditar. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos falar das pessoas. Ah, eu já ouvi falar do Edson. Ah, o Edson é aquele rapaz que faz live, né? Ah, o Edson é um missionário, né? Eu acho que eu já ouvi falar do Edson. E quando você para ouvir o Edson falar, eu ouvi o Edson falar no vídeo e tal. Mas quando você abre para um processo de conhecer e de ter uma intimidade, você pode falar: ah, eu conheço o Edson. Porque senão você só vai falar: ah, eu conheço de vista, já vi numa live. Mas não, nós conhecemos o Senhor. Por quê? Porque nós ouvimos a sua palavra. Todos nós, por algum motivo, vamos até Cristo. E esse motivo é através da audição. Seja numa missa, seja ouvindo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquilo te chamou a atenção e daí você foi atrás de saber quem que é esse pastor. Quem é esse que nada vai fazer faltar para minha vida? Então, quando nós ouvimos o Senhor, nós daí abrimos um processo de ação para nós conhecermos o Senhor. E quando nós conhecermos Cristo, nós entramos em intimidade com Ele, e aí é o processo de que quando Ele bate a porta, nós abrimos. Nós deixamos Ele entrar e fazer morada, que foi um assunto em tema das lives anteriores, né? Nós abrimos a porta, nós chamamos Ele para dentro da nossa casa, para dentro da nossa situação, assim como fez o centurião. Então é muito lindo esse processo, porque daí nós vemos que a fé vem realmente da audição dentro da palavra, de ouvir o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito diz a todo momento, o Espírito diz a todo instante, Ele fala conosco. Nós só temos que aguçar os nossos ouvidos e deixar Ele falar, porque muitas vezes nós tapamos a voz do Espírito. Quando nós vamos fazer uma situação e nós sabemos que é errado, e o Espírito acusa: meu, isso é pecado, isso não é muito legal, e nós vamos lá e fazemos de uma maneira consciente. Aí nós vamos deixando de ouvir o Espírito. Ou quando nós vamos pensar: acho que isso não vai dar muito certo, porque isso, por aquilo, e nós vamos lá e fazemos. Então é interessante nós entendermos esse processo de viver a espiritualidade. Por quê? Porque ela só pode ser vivida por aquele que quer. Então nós temos que querer viver a espiritualidade. Nós temos que querer ouvir a Cristo. Nós temos que querer ter Ele na nossa vida. Nós temos que querer Ele como nosso Senhor, porque Ele nos dá esse livre-arbítrio. Ele não impõe para nós qualquer situação, não. Ele deu para nós o Espírito Santo, para que Ele nos recordasse e ensinasse todas as coisas.
porque Ele sabia e sabe, o Senhor sabe as nossas fraquezas, as nossas misérias, e como sem Ele nós não conseguimos. Então Ele dá o auxiliador, aquele que vem em nosso auxílio, para que possamos entender a palavra, para que quando nós olhamos para ela, nós não olhamos com um olhar racional, assim como as pessoas que não estão no Senhor, que não se deixam levar pela espiritualidade. Elas olham e é só letras, é só uma frase bonita, às vezes, é muito bonito isso, mas não toca o coração, não edifica e não cresce, porque está olhando com o olhar da razão. Mas quando nós, que ganhamos o Espírito Santo e damos livre acesso para Ele, nós olhamos a palavra com esse mesmo Espírito sendo o nosso guia, Ele diz para nós o que está escrito nesse manual de bordo. Então ele transcodifica para nós aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é impossível de saber o que quer dizer. Ele vem fazer uma leitura para nós e nós conseguimos compreender o que o Senhor quer falar para o íntimo do nosso coração. Então não podemos agir pela razão. Nós temos que ter o equilíbrio na vida espiritual. Para a gente viver a espiritualidade, nós temos que ter o equilíbrio, como Edson sempre traz para nós nos vídeos e nas lives, que é o equilíbrio entre a razão e o sentimento, porque eles estão muito perto, é pouco espaço. Então nós temos que equilibrar, porque a gente não pode viver racional demais na espiritualidade. Como assim viver racional na espiritualidade? A razão dentro da espiritualidade, ela sozinha, ela não existe. Porque a espiritualidade traz esse equilíbrio da razão e do sentimento. A razão sozinha dentro da fé, dentro da igreja, dentro da religião, ela traz a gente para o lugar só de ser religioso, de ser até mesmo fanático, que é uma doença. E nós não podemos ser fanáticos. E a religiosidade, só dentro da razão, ela faz a gente não olhar para o próximo e enxergar o próximo. Nós temos a altivez, vem o processo de eu sou melhor que aquele com aquela. Eu sei, essa passagem eu sei. Como você é burro, como você é ignorante, você não entendeu essa palavra. Nós não entramos no processo de condescendência, de entender que o outro pode realmente não ter entendido, que o outro ainda está com uma dificuldade. Você, ao invés de ir com um processo de ajuda, você julga, você fala mal, e isso, você se acha a galinha dos ovos de ouro, sendo que nós não somos nada, somos todos iguais, feitos da mesma matéria e filhos do mesmo Senhor. Então temos que ter a espiritualidade equilibrada com razão e sentimento. E daí quando nós entramos na espiritualidade, nós vemos que nós podemos sim ser religiosos, está dentro da religião, mas um religioso espiritual. Por quê? Porque daí você é condescendente, você ama, você é espelho de Cristo. Porque Cristo mostrou para nós em muitos momentos, dentro da sua palavra, que a gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser bobo. Que a gente tem que ser bom, mas o bom, ele também puxa a orelha. O bom mostra a verdade. O bom não tem meio termo. É como fala para nós lá em Apocalipse 3. Você tem que ser frio ou quente, morno, não tem que ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Então a palavra vem nos declarar e mostrar isso, que devemos tomar uma posição. Eu quero viver a espiritualidade porque eu amo o Senhor, porque eu quero sentir o fogo dele e do seu Espírito acalentar o meu coração. Eu quero estar saciada do pão e do vinho, do pão e da água que o Senhor promete para nós que vai nos saciar. Ou eu simplesmente quero ficar de espectador, só olhando as coisas acontecerem e não fazendo parte do meio. Então, o primeiro ponto e um ponto crucial para a gente viver a espiritualidade é a gente querer. E daí quando a gente quer, a gente entra num processo de busca, de audição e de fé, que vai crescendo e crescendo dentro dos nossos corações, porque nós alimentamos, com o fogo do Espírito Santo, esse querer nas nossas vidas. É muito interessante. Bendito seja Deus por isso. Diz o versículo 14: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que devem ponderar. Veja, é o equilíbrio que está dizendo. O homem natural não aceita. Por quê? Porque é só pelo Espírito que se deve ponderar. Agora, como que eu vou ponderar se eu não busco a espiritualidade? Então não adianta, muitas pessoas perambulam muitas vezes e são muitas vezes levados de um lado para o outro, como diz Paulo, jogados de um lado para o outro pelas ondas de qualquer vento,
Porque não tem uma espiritualidade refinada dentro de si e não tem o desejo de buscar a espiritualidade. Por isso que no versículo 11, Paulo retrata sobre isso. E aí vem o grande perigo dos racionais, como você mesmo estava dizendo. Aqueles racionais, não é, que foram embriagados. Veja, os racionais, na maioria deles, eles são embriagados pelo espírito do mundo. Pelo espírito do mundo. Como diz João, quando Jesus vem dizer aqui através de João, relatado por João, palavras de Jesus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. E meu Pai o amará, e nós viremos nele, e nele faremos morada. Veja. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que tendes ouvido não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora veja. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará do que eu tenho dito. Você percebe? Que eu preciso ter o desejo da palavra, e aqui é pela palavra que o Espírito Santo vem trabalhar em mim. Então não adianta muitas vezes ficar, a gente vê muito, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis. Ele vem, pediu o Espírito Santo, ele vem, o Espírito Santo tá, porque nós somos chipados, o chip de Deus, que é o Espírito Santo, está em mim, está em ti, está em nós. Agora, uma coisa é o chip do Senhor, o Espírito Santo estar em nós. A outra coisa é ele poder trabalhar em nós sem o computador de bordo, a palavra. Para isso, eu preciso me espiritualizar. Por isso que o tema da live é viver a espiritualidade. Quando eu busco a espiritualidade para a minha vida, quando eu clamo o Espírito Santo, ele trabalha com poder. Você compreende? Ele trabalha com poder e me dá poder de fé, me dá poder da palavra, me dá poder de sabedoria, me dá poder de alegria, me dá poder de paz. Por quê? Porque a palavra está em mim. Por isso Jesus diz, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Que é o quê? Vir como? No Espírito Santo. Mas ele deixou claro que tudo isso é através do computador de bordo chipado. A palavra precisa estar em nós, que foi colocada na terra boa, não na pedra nem nos espinhos, como Jesus disse. E ela, na terra boa, ela dá fruto 30, 60 e 100 por um. Precisamos tomar posse desta verdade. Aí ele diz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas eu não dou como o mundo dá. Veja, o vinho embriagado do mundo faz muitas pessoas entrar num processo somente, como você bem disse, de racionalidade. Não tem um equilíbrio, não traz. Por isso que na hora, veja como isso é fato. Quando colocaram o paralítico por cima do telhado, que colocaram ele ali, Jesus olha para o paralítico e diz, seus numerosos pecados são perdoados. O cara era paralítico, já estava vivendo uma desgraça, já estava ali mendigando, precisando de ajuda, estava lá. Jesus fala para ele, teus numerosos pecados são perdoados. Aí os racionais, diz a palavra, ficaram um para o outro. Mas em vez dele curar, ele está perdoando o pecado? Aí Jesus sabia, veja, ali era o verbo, era Deus, estava ali. E Jesus pega e faz o quê? Porque pensais isso nos vossos corações. Você compreendeu? Viu como que é as coisas? Por que pensais isso nos vossos corações? Que seria mais fácil eu curar ele e deixar ele embora com todos os pecados? Veja, então veja, a espiritualidade nos dá um conhecimento mais profundo para nós entendermos e tomarmos posse da força de Deus em nós. Quando temos em nós a espiritualidade do buscar o desejo pela palavra. E a palavra é esse grande mistério de Deus que é o maná. O maná que desceu do céu, que Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando foi oferecido para ele, lá no deserto, o demônio, coma, te dou, blá, blá, blá. Não, nem só de pão vive, mas da palavra. Quer dizer, aquele que se alimenta da palavra, o Espírito acha
a palavra dentro de nós, forte, enraizada, e na palavra nós damos testemunho de glória. Que glória? Manifestação de Deus naquilo que queremos. Você compreende? Por que muitas vezes pedalamos por não estar vivendo a espiritualidade? E por não viver a espiritualidade, a nossa oração fica vazia. Não tem força em si dentro de nós. Veja o que diz Paulo no capítulo 2, versos 12. Veja o que diz Paulo. Ora, nós não recebemos um espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, é que nos dá a conhecer as graças que Deus prodigalizou em nós. Veja, repito, vamos ler novamente, é preciso. Olha o que Paulo diz. Ora, nós não recebemos um espírito do mundo, mas sim um espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer a graça que Deus prodigalizou em nós. Você compreende? Então não adianta ficar querendo o espírito do mundo, o espírito do eu sou, eu sei, eu posso, eu mando, eu faço, eu não vou, eu já conheço. Sabe aquela coisa? É a turma do ele não. Sabe, conhece a turma do ele não? Tá espalhada pelo Brasil e pelo mundo a turma do ele não. E esquece de entrar na turma do ele sim. Jesus sim. O demônio não. O vinho do mundo está embriagando a mentalidade de muitas pessoas, e essas pessoas estão entrando na fila do ele não. E por estar na fila do ele não tem e não consegue testemunhar a glória de Deus na sua vida. Querido e querida, nós precisamos entender e tomar posse disso, que em Jesus nós temos a vida eterna. Esse é um passo importante. Daí é preciso fazer, neste momento, uma pergunta. Faça uma pergunta para você. Façamos uma pergunta para nós. Faça a pergunta para você. Quem é Jesus na tua vida? Pergunte. Pergunte, mas entra dentro do teu coração, lá no íntimo do teu pensamento, porque tu conheces tu como tu és. Eu me conheço como sou. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, ficamos diante do espelho e nos olhamos confusamente como somos conhecidos. Olha o que Paulo fala, confusamente como somos conhecidos, que muitas vezes nós não reconhecemos o que fazemos e o que pensamos o que agimos. Portanto, é momento de você voltar, nós voltar nesse momento agora. Quem é Jesus para você? Edson, quem é Jesus para você? Isadora. Você, meu querido e minha querida que está aí, quem é Jesus verdadeiramente para você? Olhe dentro do teu coração. Como que está a sua razão? Sim, sua razão. Muitas vezes, quando você que é católico, está na fila ali, levantou a Eucaristia, o grande maná, o mistério de Deus, o mistério. É um mistério. E fica, será que é Jesus? Pensa se você já não ficou assim. Mas como que pode dizer que ali é o corpo de Cristo? Pense. Quem é Jesus para você? Aonde estão os mistérios dele na sua vida? Quem é o Senhor na sua vida? Se você diz para mim agora, ele é o meu Deus, Jesus é o Senhor da minha vida, eu te pergunto, por que seus medos então? Por que muitas vezes vive se borrando por causa de situação, por causa de um vento que vem soprando, por causa de uma prova? Ele não diz, não vos preocupeis com a vossa vida, o que haveis de comer, o que haveis de vestir, o que haveis de beber. Olhai os lírios do campo, eles não semeiam e nem ceifa, e no entanto nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um dele. Olhai as aves do céu, elas não semeiam nem ceifa, e no entanto vosso Pai as alimenta. Será homem de pouca fé que não vale mais do que ela? Jesus diz lá também, vinde a mim, vós todos que estáis cansados pelo fardo, eu vos aliviarei. Se Jesus é o Senhor da sua vida, por que muitas vezes fica murmurando dentro de si e questionando muitas coisas?
Se Jesus é realmente o Senhor da nossa vida, por que muitas vezes nós resignamos com a ignorância do outro ou da outra? É hora de perguntar dentro da minha vida espiritual. Por isso que o nosso conhecimento humano se torna, veja, o nosso conhecimento humano se torna perfeito quando nele, tá? Na nossa mente, no nosso coração, nós buscamos as riquezas do Espírito. Quando nós buscamos, isso sim se torna poderoso em nós. Veja o que Paulo fala no versos 4. Veja o que Paulo fala. Paulo narra que a pregação dele estava longe de ser humana. Olha o que ele diz aí no versículo 4. A minha palavra, a minha pregação estava longe da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes de tudo uma demonstração do poder divino. Quer dizer, estava longe de ser algo humano, Paulo vem dizer, mas era o poder divino. Paulo, ele mostra isso com simplicidade. É hora de você perguntar para você. É hora de nós perguntarmos. Por isso eu tenho dito, meu querido e minhas queridas, que religiosidade sem espiritualidade é vazia. Não adianta muitas vezes fazer novena, viajar longe, ir para tal lugar, fazer isso, aquilo, e com a forma de religiosidade, se você não tem dentro de si uma espiritualidade enraizada. Se você observa como é que Jesus termina o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha ele começa em Mateus 5 e ele vai até em Mateus 7. Tudo é o Sermão da Montanha. E no finalzinho, veja o que diz. Olha o que Jesus diz. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que ouve estas, você compreendeu? Estas, minhas palavras, e põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, porém ela não caiu porque estava na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, veio tudo, e aí aquela casa caiu, e grande foi a sua ruína. Agora veja como termina. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina e disseram: com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Veja. Olharam para Jesus e diz: ali está alguém que fala com autoridade. Podemos tomar posse. Não é um escriba. Não é o humano que fica pregando o eu, que fica impulsionando, levando as pessoas para Deus pelo medo, apontando o pecado, apontando a desgraça. Porque, veja, tem muitas pessoas hoje que estão longe, vivendo longe de Deus, porque estão valorizando mais o pecado, valorizando o pecado no sentimento de orgulho, de sentimento de culpa, e se afastam de Deus, esquecendo que a misericórdia tem muito mais poder. E por não ter conhecimento, e por não deixar-se mergulhar na misericórdia, valorizam as suas cacas, valorizam os tomates que pisou. Ah, mas eu fiz isso, Deus não me aceita. Ah, mas esqueceram a parábola do filho pródigo? Voltou para casa, desculpa o termo, todo cagado. Voltou para casa todo esfarrapado. E o pai fez o quê? Botou-lhe um anel no dedo. Esse é meu filho amado. Voltou para minha casa, né, meu? Voltou para casa e abraçou o filho de volta. Veja como é importante entender isto. Quando nós compreendemos que Jesus nos dá uma palavra sadia, e quando nós tomamos posse disso, nós crescemos na espiritualidade. Por isso é muito importante tomarmos posse disso. Se você olhar o verso 5, quando Paulo narra no versículo 5,
para que a nossa fé não seja formada na sabedoria humana, mas no poder de Deus, diz Paulo. Se você veja o versículo 5, está dizendo isso. Ele está narrando isto para nós, lá no verso 5, estava até na passagem errada. Veja, Paulo diz, para que a nossa fé não seja baseada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Que esse poder é o quê? No Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, eu não dou a paz para você que o mundo dá. Veja, o mundo oferece também uma doutrina, o mundo oferece também uma sabedoria, o mundo também oferece porque ele trabalha. Veja, o inimigo de Deus, ele trabalha 24 horas, cada fração de segundo, para impregnar as suas ideologias. E muitas pessoas bebem desse vinho. Do eu sou, do eu sei, do eu posso depois. Isso é besteira, isso é fanatismo, isso é uma doença. Estão tudo doentes, é tudo fanático. O mundo nos vê assim. Esta é a grande diferença entre um cristão crente em Deus e um cristão do mundo. Aquele que diz que crê em Deus. Infelizmente nós vemos hoje na igreja muito 007. Conhece aquele ator 007? Tem pessoas que até vão, mas para observar, parece um agente secreto, fica nos cantos da igreja. Senta num banco e fica meio que assim. E depois narra tudo pro outro. Você nem imagina quem estava na igreja. Quem? Aquele Paulo. Ah, mas que Paulo? Ah, aquela Bel. Ah, aquela Ana. Nossa, se achando lá na igreja, rezando de começa a narrar, é um 007. Ele vem, ele começa a transcrever, fazer um relatório, mas ele mesmo não estava ali. Aí ele se intitula cristão. E aí, não, fui na missa ontem, fui no culto, fui na igreja, fui no grupo de oração, eu fui, não é nada, é um 007, é o James Bond do mal, que está ali só para medir a vida dos outros e não tem espiritualidade. E porque não tem espiritualidade e porque vive uma vida de racionalidade, não permite o crescimento dos outros e coloca-se muitas vezes como pedra no caminho dos outros. O que diz o livro de Macabeus? No capítulo 3, 1 Macabeus 3, versículo 18, quando Judas diz para Deus, não importa o tamanho, a salvação dele por um punhado contra a multidão, por se aqueles vêm com cavalo, com armas, para Deus não importa, porque se eles estão com armas, com cavalo, veja o que Judas diz na guerra, nós temos o poder de Deus. Veja, então o cristão é aquele que crê. A aprovação é alta. Olhou para a aprovação, nossa aprovação, realmente, eu não consigo nem ver o tamanho. Nossa, eu estou olhando, não vejo o tamanho da aprovação. A aprovação, eu tenho um recado para te dar, infelizmente. Eu sei que tu é muito grande para mim, aprovação. Mas eu tenho um recado para te dar. O meu Deus é muito maior do que tu. Então, quando a diferença do cristão, o cristão que busca a espiritualidade, e para o cristão 007, James Bond do mal. É preciso, temos que tomar consciência desta verdade. Por isso que em Romanos 26, 8, 26, diz Paulo, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar e nem pedir como convém. Ele vem, intercede pelo santo segundo Deus, conhece o que nós precisamos antes de pedir. Veja que coisa mais linda. Quando buscamos a espiritualidade. Na espiritualidade, quando vivemos e buscamos a espiritualidade, veja, os apóstolos caminhavam com Jesus, mas chegou o momento que eles precisavam entender como Jesus tinha esse poder, ele queria sentir um pouco. Ele chega, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz, orar é assim, Pai nosso que estás no céu. Santo é o teu nome. Veja, santo é o teu nome. Então, veja, venha a nós com o teu reino. Quer dizer, dá para mim o teu poder, dá para mim a tua força, dá para mim essa graça. Venha em mim com o teu reino. Faça em mim a tua vontade, aqui na terra, como esse poder daí do céu. Veja o Pai Nosso.
Depois o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas cacas, como eu vou perdoar aqueles que me ofendem, como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Veja, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas Jesus vem dizer o quê? Que o Espírito que nos foi dado está pronto. Precisamos orar sempre, porque o Espírito que foi nos colocado está pronto, mas que a nossa carne é fraca. O cristão que busca a espiritualidade, ele sabe que ele não tem força em si mesmo, pelo seu ser, se não for de Deus. Então o que ele faz? Ele segura, ele abraça, ele sustenta em Deus, buscando uma espiritualidade refinada, sadia, sem fanatismo, sem uma doença espiritual. E na hora que ele ora o Pai Nosso, este Pai Nosso é uma oração completa. Ela tem um poder imensurável. Por quê? Porque a hora que ele pediu o reino, a força do reino, esse espírito, esse chip que está em nós, que nós somos chipados, está em nós, estamos em ligação direta com o Pai, cria-se um magnetismo total e nós possamos estender o braço e dizer: montanha, saia da minha frente. Quando buscamos a espiritualidade, quantas coisas eu podia, se eu pudesse testemunhar tudo o que tem acontecido na minha vida, graças a Deus, por mim e por aqueles que muitas vezes tenho atendido. Agora veja, é preciso buscar, beber, comer do maná. Este é o maná que Deus deu no deserto. E aí ele diz: eu vou deixar esse maná. E nos deixou esse maná, essa palavra, como testamento que nos abre a porta do céu. Que o Espírito Santo trabalha em nós, por nós e para nós. Por isso que João vem dizer, Jesus Cristo fala através de João no 14:23, quando ele diz: aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. No versos 10 de Coríntios, aqui, da passagem que estamos meditando, Deus nos mostra que revela em nós o seu Espírito Santo, pela graça que nos dá a conhecer que somos de Deus. Veja o que diz o versículo 10. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Isso está querendo dizer o quê? Sabe aquela graça que você tanto tem esperado? Que muitas vezes pode estar oculta no teu coração. Pedidos que talvez você nem se lembra mais. Situações que você pediu para Deus há tempo atrás e que você nem se lembra mais. Deus, o Espírito Santo sabe. Esse versículo 10 nos dá a noção disso. Eu quero orar neste momento pela sua causa, por história, pela sua situação e pela sua espiritualidade, para que você possa crescer na fé e estender a sua mão e dizer: show, montanha. É isso, Isa? Sim, e quero orar também, né? Queremos todos orar, mas é interessante nós vermos um ponto também que fica muito claro para nós, e ficou muito claro também nos vídeos dessa semana que foram postados no portal Passa Visão, que era sobre a religião, sobre espiritualidade, né, sobre vingança de mãos dadas com a ignorância, que um ponto muito interessante em todos esses vídeos que vem se encaixar na live de hoje é a humildade. Nós temos que ser humildes, de reconhecer a nossa fraqueza, quem nós somos e que é Deus que age, é o Espírito Santo que age e nós não fazemos nada, para nós conseguirmos viver a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela também é vivida dentro da comunidade cristã, dentro do meio cristão, com os nossos amigos, conhecidos, familiares, nós como cristãos. E a humildade, ela vem nos trazer e mostrar para nós que realmente é essa situação de que nós não fazemos nada. É Cristo que faz, é Cristo que vem em auxílio, que quando nós em humildade reconhecemos a nossa fraqueza, mas sabemos que o Senhor nos usa de canal pela fé que nós temos nele,
nós conseguimos dizer à montanha que ela se move, ela se move. Por quê? Porque nós mostramos para o Senhor o nosso coração submisso, entregue e humilde diante dele, diante de todo o seu poder. O que é um problema muito grande que a religiosidade traz, que é esse sentimento do eu. Eu sou, eu posso, eu estou falando e por isso que as pessoas se curaram, eu que intercedi, eu que orei pela pessoa e ela curou, eu que falei e ela se animou, mudou de vida, fui eu. Não, nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós somos transmissores, nós somos canal para o Senhor falar. E é tão claro e interessante quando nós vemos isso, é que dentro da espiritualidade nós aprendemos a viver em sociedade e nós aprendemos o nosso lugar na nossa vida espiritual, né? O lugar de auxiliar, o lugar de abrir as portas para receber as pessoas, o lugar de não criticar, de não julgar, porque isso só cabe ao nosso Senhor. E dentro disso, nós agimos e entendemos algo que Paulo também vem trazer para nós no capítulo 3 de 1 Coríntios. Quando ele traz uma situação de que muitas vezes, por causa da religiosidade, as pessoas passam a idolatrar e achar que o poder está na mão de outras pessoas. Mas na verdade não, porque a gente acabou de ver que a razão, o espírito do ser humano não pode nada. O poder vem dos céus, o poder vem do alto e o poder vem de Deus. E deixa claro isso Paulo quando ele traz para nós, né? Quando entre vós diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçaste a fé. Isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz. Assim, nem quem o planta é alguma coisa, nem quem o rega, mas só Deus que faz crescer. O que ele quer dizer para nós? Muitas vezes as pessoas são usadas de canal para que nós abracemos a fé. São usadas para que nós entramos e encontramos o Senhor, assim como eu digo, né, na minha vida espiritual, o Edson foi usado como o anzol para me puxar para a vida espiritual. Deus agiu por meio dele, e em todo tempo ele deixou claro que Deus agiu, assim como Paulo traz essa humildade de mostrar, eu não sou nada, somos simples servos, nós só somos âncora, nós plantamos e nós regamos, e daí, se Deus não fazer crescer, se Deus não colocar as mãos dele, se Deus não fazer acontecer, nada acontece. E não é uma redundância. Por quê? Porque Deus é o poder, é a honra, é a glória, é tudo. Pelos séculos dos séculos, pelo infinito, é o Senhor. Ele é supremo em todo o nosso ser. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos o poder da minha oração. A minha oração tem poder? Não. O poder é de Deus. O meu coração humilde toca o coração de Deus e o poder dele vem sobre nós. Então, quando nós oramos pelo outro, oramos pela outra, oramos por nós, é sempre colocamos a nossa fraqueza em destaque. Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia do outro. Senhor, aquele e aquela pediu para mim ajudar, intensificar a oração, né? Sendo mais uma voz por um pedido, por uma situação, mas eu não sou nada, Senhor, olhe por mim. Então, a oração da humildade, ela está muito relacionada dentro de viver a espiritualidade. O ser humilde é uma chave importantíssima para a espiritualidade, tanto que o Edson traz uma frase muito interessante para nós, né? Que a porta para a sabedoria é a humildade, e a chave dessa porta é a porta da sabedoria é a audição, e a chave dessa porta é a humildade. Então, isso explica, exemplifica e deixa muito claro pra gente que se nós queremos ouvir, se nós queremos ter a sabedoria espiritual e divina, que é a mesma que Paulo relata para nós que ele teve conhecimento por causa do querer, de quando ele encontra Jesus, ele quer mudar de vida, ele toca o coração dele, ele também tem a audição de ouvir, assim como nós estamos trazendo todo o decorrer da live, nós temos que ter audição, mas a chave é a humildade. Humildade de reconhecer o que eu ouço. Se o que eu estou ouvindo o Senhor falar toca na minha ferida, toca no meu machucado, pega no meu calcanhar de Aquiles, e é difícil eu aceitar, você é muito orgulhoso, e você fica, não sou, mas você é.
Às vezes, você tem que tirar, perdoar, tem que perdoar. E a gente fica, como é que eu vou perdoar essa pessoa? Então, sim, dói muitas vezes o que nós vamos ouvir. É difícil colocar em prática o que nós vamos ouvir, mas é necessário para que a gente aprenda a viver no meio do Senhor. No meio do Senhor, por que no meio do Senhor? Porque o Senhor é a cabeça do corpo da igreja. O Senhor é a igreja. E quando nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte do Senhor. E daí dentro disso, nós abrimos o nosso coração e recebemos a bênção. Por quê? Porque nós desentupimos, nós destrancamos todo e qualquer encanamento que esteja nos impedindo de ouvir a palavra do Senhor, né? Quando a gente está com o ouvido um pouco com muita cera, ou aconteceu alguma coisa que está muito entupida, a gente vai lá, passa um negocinho e tira para a gente ouça melhor. Então muitas vezes os nossos ouvidos estão obstruídos para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, do bom pastor que vem falar no nosso coração e nos ensinar a viver a espiritualidade. Viver ela de uma forma simples, de uma forma verdadeira, com uma entrega, uma devoção ao Senhor, um amor pelo Senhor em reciprocidade ao tudo que Ele dá para nós. Nós sabemos que a nossa reciprocidade, tudo que a gente der para o Senhor, de gratidão, de louvor, de honra e glória, não chega aos pés do que Ele dá para nós, mas nós fazemos a nossa parte para o Senhor fazer a dele, e assim nós alcançamos aquele que é o troféu para todos nós, aquele que é o nosso verdadeiro, a nossa coroa de flores, né? A nossa coroa de ouro, o nosso ouro nas Olimpíadas, que é o reino dos céus. Então, dentro disso e desse processo, nós vamos entrar em oração com o Senhor, entendendo que através da palavra nós somos limpos, nós somos curados, nós somos libertos. E quando nós entregamos o nosso coração à humildade e nós falamos com o Senhor por meio da oração, Ele nos escuta, Ele ouve e a sua poderosa mão vem sobre nós e acontece nas nossas vidas. Importante você ter lembrado disso. E é fato. É fato. A audição diz que a fé vem através da pregação da palavra. A espiritualidade entra em nós pela audição. Portanto, a audição é a porta para a sabedoria. Como toda porta tem uma chave, a chave dessa porta é a humildade. Eu trago isso há muito tempo comigo. Se nós vemos o que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 3, ele diz que é dos céus que provém para nós as bênçãos espirituais. É dos céus. Dos céus que vem para nós as bênçãos espirituais. Então temos que lembrar o que Ageu diz. O profeta Ageu fala: reconstrua a casa do Senhor. O Senhor está dizendo: reconstrua a minha casa. Para que nela eu seja agradável. Para que nela eu seja glorificado. Nós somos templo, morada de Deus. O profeta Ezequiel narra também, lá no capítulo 36, versículo 26, quando o profeta narra, quando Deus diz ao profeta Ezequiel: darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Veja, darei um coração novo, e em vós colocareis um espírito novo. Querido e querida, é preciso tomar posse desta verdade que Deus fala para nós, que Ele vai nos, não só um coração, mas colocar em nós um espírito renovado. Paulo diz para nós que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Paulo ainda diz em 1 Timóteo, veja, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de timidez. Olha, timidez, de vergonha, de arrogância, do eu sou, do eu posso, nada. Deus não nos deu um espírito de timidez, diz Paulo, mas um espírito de fortaleza e de poder. Esse espírito está em mim, está em ti, está em nós. Eu quero orar nesse momento com você.
Eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Senhor com você, por você. Sim, por todos aqueles que nesse momento colocam as orações. Como tem a Isabelle, né? Tem o João, né? O Gustavo Oliveira Pereira. A família do Gustavo. Todas as crianças. Todos aqueles que estão em leite de hospitais, UTI, pronto-socorro. Aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, frio, sede, fome, sem abrigo. Aqueles que estão perdidos, embriagados pelos vinhos da razão. Do eu sei, do eu sou, do eu posso. Pedir nesse momento ao Senhor. E eu quero que você venha comigo. Eu quero que você repita 2 versículos do Salmo, que eu quero orar nesse Salmo com você. O versículo 7 do Salmo 138 diz assim. Repita comigo. Para onde irei? Longe do vosso espírito. Para onde fugir? Apartando do vosso olhar. Repita. Para onde irei? Longe do vosso espírito. Longe do vosso espírito. Para onde fugir? Para onde fugir? Apartado do vosso olhar. Apartado do vosso olhar. Ó meu Deus. Ó meu Deus. Criai em mim um coração puro. Criai em mim um coração puro. E renova-me. E renova-me. O espírito de firmeza. O espírito de firmeza. Repita esse versículo. Ó meu Deus. Ó meu Deus. Criai em mim. Criai em mim. Um coração puro. Um coração puro. E renova-me. E renova-me. Num espírito de firmeza. Um espírito de firmeza. Senhor. Senhor. Quero neste momento pedir a Ti. Tu que conheces o nosso coração. Sabes tudo de nós. Quando nos sentamos, quando nos levantamos, como diz esse Salmo 138. E que de longe, Senhor, sabes tudo do nosso pensamento. Que sentimos, Senhor. O que queremos, o que buscamos. Sim, Senhor. Quando ando, Tu estás comigo, vendo tudo. Quando me deito, Senhor, Tu diz que para aqueles que crê, Tu dá até quanto dorme. Vós me vedes, Senhor, e observa todos os nossos passos. Mesmo que a palavra ainda não saiu da minha boca, Senhor, o Senhor já conhece, Jesus. Vós, Senhor, me cerca, Senhor, me protege por trás, pela frente. Estende sobre mim, Senhor, sempre a vossa mão, como um bom pastor que Tu és. Conhece assim, Senhor, e conhecimento como o Teu, Senhor, maravilhoso, ultrapassa, Senhor, e é tão sublime para nós, que nós não conseguimos atingi-lo pela nossa razão, mas sim, Senhor, por um desejo inflamado no nosso coração. Por isso, Jesus, eu digo de novo, para onde irei, Senhor, longe do vosso espírito, e para onde eu vou fugir, para onde nós podemos fugir do teu olhar? Porque mesmo Jó disse, Senhor, mesmo que ele estivesse nas profundezas, ali tu verias. Se subir, Senhor, o mais alto dos céus, ali tu estás. Se descer na região dos mortos, lá também nos encontra. Se tomar, Senhor, as asas da aurora ao amanhecer do dia e fixar nos confins da terra, se eu tivesse, Senhor, pelo menos diante de uma escuridão, pudesse ocultar, e à noite, Senhor, se fora luz, há de envolver. As próprias trevas, Senhor, não são escuras diante do teu olhar. Há muitos corações escuros, há muitas vidas, há muitas mães, pais,
Há muitas pessoas, Senhor, vivendo na escuridão, Senhor, da incredulidade, da raiva, e também a escuridão das provas, das dificuldades e dor. Senhor, como for a luz, Senhor, envolve-nos. Sim, Senhor. Fostes vós que plasmaste, Senhor, as entranhas do nosso corpo. Vós nos teceste, Senhor, no seio materno de nossa mãe. Cada célula, membro, órgão do nosso corpo, até mesmo as medulas, Senhor. E cada discernida, Senhor, tu conheces todas tecidas por ti. Jesus. Piedade, Senhor. Sede, Senhor Deus bendito. E tu és um Deus grande e poderoso por ter nos feito de um modo tão admirável, Senhor. E pelas vossas mãos, obras extraordinárias, conhece até o fundo da nossa alma. Nada, Senhor, vos é oculto na nossa vida. Quando fui formado ainda, quando fomos ocultamente, Senhor, quando, Senhor, tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma das vossas ações, vossos olhos viram, Senhor, e todas elas escritas, Senhor, no vosso livro. E cada dia de nossa vida, Senhor, foi prefixado no teu coração, diante do teu olhar. Desde antes, Senhor, que um só deles existissem, ó Deus, como são insondáveis para nós a vossos desígnios, a tua misericórdia, o teu amor, e quão imenso, Senhor, é o número deles. Como contá-los, Senhor? São mais numerosos que a areia do mar. Se eu pudesse chegar ao fim, Senhor, seria ainda, Senhor, com a vossa ajuda. Oxalá, meu Deus. Extermina, Senhor, todos aqueles que vêm como oposição, como ímpios, tentando destruir a nossa casa, a nossa vida. Com o teu poder, Senhor, com os teus anjos que vêm em nosso favor, defendei a nossa causa e a nossa casa, a nossa vida e aquilo que buscamos em ti, ó Deus. Estendei vossas mãos e na força do teu Santo Espírito, Senhor, aumenta em nós um sentimento de fé. Sim, Senhor, afaste de nós, pelo teu Espírito, toda maquinação, seja nas ações ou nos pensamentos, Senhor. Ó Deus, tu és um Deus imensamente grande. Sim, Senhor, ajuda-nos. Defenda-nos, Senhor, a nossa causa diante daqueles que se colocam como inimigo da tua palavra, que foram envenenados, Senhor, pela razão. Não hemos e não teremos ranços nem ódio deles, Senhor, mas oraremos pela tua graça e o teu poder na vida de cada um. E aos que vos odeiam, Senhor, nós oremos também por eles. Amar por aqueles que não te amam e a te adorar, Senhor, por aqueles que não te adoram. Sim, Senhor. Diante de ti, Senhor, eu os tenho em conta dos meus próprios inimigos, que muitas vezes são os pensamentos e sentimentos que vêm combater, Senhor, que vêm, Senhor, tentar tirar de mim um sentimento de fé.
Prescrutai-nos, Senhor, o nosso coração, para conhecer, Senhor, a tua grandeza. Sim, Senhor, tu conheces o nosso coração. Provai-me, Senhor, e conheces profundamente até mesmo os nossos pensamentos. Vede, Senhor, se andamos no caminho que não é teu. Mandai o teu Santo Espírito, Senhor, e infunda em nós o discernimento, a sabedoria e uma nova visão dentro de um novo coração, Senhor, e de um espírito renovado. Conduz-nos, Senhor, para o caminho da eternidade. Liberta-nos, Senhor, pela força do teu amor. Porque na cruz, Senhor, tu selou todas as nossas impossibilidades. Cura-nos, Senhor, e vá ao encontro desses corações que esperam em Ti, clamam por Ti, pela Tua glória e a manifestação do Teu poder, que é o Teu Santo Espírito, nesta hora, Jesus. Senhor, tende misericórdia de todos nós, e com o Teu amor, volte os Teus olhos, Senhor, para as nossas situações, para a nossa vida e para o nosso ser. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que te abençoaste, que já deste para nós, Senhor. É com o coração aberto, em humildade, que te agradecemos, te glorificamos, te bendicemos e te louvamos, Senhor, por todas as maravilhas em nossas vidas. Até mesmo, Senhor, pelas situações que não são tão boas que acontecem nas nossas vidas, perseguições, provações, porque sabemos que dentro delas, Senhor, Tu nos firma e Tu estás conosco. E Tu dá para nós subsídio para que vencemos. Obrigada, Senhor, pelo Teu olhar, pela Tua vida, por Cristo nosso Senhor, que se deu por nós na cruz para o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Temos só que Te agradecer por todas as maravilhas que fazes, Senhor. Porque sem Ti nada aconteceria no nosso ser. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender a importância de vivermos a espiritualidade, de nós não sermos só religiosos, mas espiritualistas, Senhor, e estarmos contigo a todo instante, entendermos, Senhor, que a razão só nos afasta do teu coração e que o sentimento em equilíbrio com a razão nós chegamos perto de Ti. Muito obrigada, Senhor, por entrar em nossas casas, porque Tu batestes a porta e nós abrimos. Obrigada, Senhor, por morar no nosso ser, por nos fazer templo do Teu Espírito Santo. Espírito Santo que é o chip do bem e que vem lutar contra qualquer tipo de chip do mal, que vem tentar contaminar todo o nosso ser, Senhor. Muito, muito obrigada pela Tua palavra, que é nosso guia, que é nosso norte, que é a Tua boca falando diretamente com o nosso coração. Muito, muito obrigada, Senhor. Estende vossa mão conosco. Diante desse vídeo que você está do celular ou do seu computador, para a cruz. Que é loucura para aqueles que não crê. Mas é gozo, salvação, alegria, vitória para aqueles que creem. Pela intercessão de todos os anjos e santos dos céus e da Virgem Imaculada. Que o Senhor ouça neste momento a oração provida da força do seu poder em cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que as bênçãos dos céus venham sobre nós, nossa vida, sobre a sua causa, sobre a sua família, sobre o seu coração. Todos aqueles que foi colocado nesta tarde em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça
e paz. Que a sabedoria da espiritualidade seja tua parceira e sua arma secreta contra todo o mal. Muita paz para ti e até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E até o próximo.